Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós hoje estamos aqui discutindo o modelo de exploração. Parabéns! É fantástico assistirmos esse espetáculo democrático na qual existe a discussão democrática entre oposição e governo. Ótimo. É um exemplo para nós brasileiros assistirmos. Essa casa exatamente é uma casa na qual está o núcleo da discussão democrática e da valorização da democracia. Existe uma constatação, porém comum, é de que no futuro o Brasil, sem dúvida, e num futuro breve, o Brasil estará entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Nossas reservas, sem dúvida, serão cobiçadas por todo o mundo. Não é fácil você ter um volume de riquezas que não seja cobiçada pelo mundo. Quantas guerras nós já assistimos em todo o mundo, na qual a partilha de recursos naturais é o grande valor. Quantas guerras já assistimos no tocante à busca de deter reservas e mananciais de petróleo. Na verdade, eu pergunto tudo isso porque parabenizo o foco das discussões. Hoje, nessa casa, estão sendo discutidos temas referentes ao pré-sal, mas, na verdade, eu não assisto nesta casa nós discutirmos, além do modelo de exploração, além da partilha do royalties, de que forma nós vamos discutir a defesa dessas riquezas. Essas riquezas estão em águas internacionais, a mais de 200 milhas de distância da nossa costa, e, na verdade, nós estamos hoje preocupados com pontos que são pontos políticos, são pontos que são temas de que forma as empresas privadas e o governo vão acessar essas riquezas. Porém, nós estamos nos esquecendo de um ponto básico, de um ponto que eu acho vital, é de que se essas riquezas serão permanentemente nossas, se essas riquezas permanentemente serão brasileiras. Que providência, que medidas, que discussões nós estamos tendo aqui no tocante a assegurarmos que essas riquezas estarão na mão de brasileiros. Eu digo tudo isso porque nós temos vários exemplos de quão distante estão essas reservas. Cito, por exemplo, o acidente, por exemplo, do avião da Air France, na qual, num voo transatlântico, caiu após cruzar o arquipélago de Fernando de Noronha. Gostaria de dizer que essas reservas de petróleo do pré-sal, elas estão mais distantes da costa brasileira do que o próprio arquipélago de Fernando de Noronha. E nós vimos, durante o acidente da Air France, como foi difícil a Marinha brasileira, que foi quem primeiro lá chegou, como foi difícil a Marinha francesa chegar ao local do acidente. Que dificuldades. E nós não estamos montando uma estrutura, nós não estamos permitindo montarmos uma estrutura que permita que, além da defesa, nós estejamos habilitados, equipados, no sentido. Nós temos casos, tivemos no Brasil um acidente com uma plataforma que teve um problema, afundou a plataforma brasileira. Porém, ela estava a apenas 50 milhas da costa. Isso é um quarto da distância das reservas até hoje identificadas do pré-sal. Eu diria que, se no caso de acidentes, se nós temos essas dificuldades, imaginem em casos na qual a soberania da nossa reserva esteja em jogo. Eu falo tudo isso, senhor presidente, e procurarei estar cumprindo exatamente o rigor do tempo, porque não posso servir de mau exemplo, já que reclamo muito quando o tempo é exacerbado, o tempo é extrapolado por companheiros na ênfase de fazer suas defesas, porém não respeitam o regimento. Então, na verdade, eu diria que se nós estamos inserindo na nossa discussão
o equipamento ou reequipamento da Marinha do Brasil. Sem dúvida, só caberá à Marinha do Brasil tanto defender estas reservas, como lá na frente estar habilitada a socorrer eventuais acidentes que ocorram em navios petroleiros, em navios de transporte de gás, das próprias plataformas. Recentemente assistimos no Golfo do México, nos Estados Unidos, um grande acidente em uma plataforma de petróleo. E nós lá vimos que dezenas de barcos de apoio, dezenas de navios estão tentando solucionar aquele problema, até agora sem um sucesso absoluto, porém, há uma distância imensuravelmente menor do que a distância, a necessidade de fazermos, se porventura lá na frente, daqui a muitos anos, temos a fatalidade de termos um acidente em uma dessas plataformas, em um desses nossos navios. Eu relembro tudo isso, senhoras e senhores senadores, para dizer que nós temos que inserir na nossa discussão o reequipamento da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil tem royalties originários da exploração de petróleo. Nas novas discussões, nos novos projetos, está deletado, está omitido, não se reinseriu esses royalties e esses recursos necessários para o reequipamento da Marinha do Brasil. É muito importante que nós não esqueçamos que hoje nós estamos naquela de inocentes. Nós estamos dividindo um bolo que nós não saberemos se amanhã será nosso. Eu cito exemplos. Você chega na lei da selva, se assiste em filme, se assiste em loco, na savana africana, falo da África porque está em clima de Copa do Mundo, mas na verdade nós assistimos que determinados animais caçam um animal menor, estão ali, a família daqueles animais se alimentando daquela caça, chega um animal maior, come os animais que estão comendo a caça. É a lei da selva. E a lei da selva, na globalização, é a lei da economia. Lá no futuro, as reservas petrolíferas brasileiras serão cobiçadas por todo o mundo. E nós não estaremos habilitados, nós não estamos nos lembrando de defendermos. É a mesma coisa que você faz uma bela de uma casa e não cria um muro para fazer com que a sua casa seja defendida. O muro de proteção, a proteção às reservas brasileiras passará inapelavelmente pela Marinha do Brasil. Então eu peço aos senhores senadores que não esqueçam a Marinha do Brasil, não esqueçam o reequipamento da Marinha do Brasil, senão nós estaremos lá na frente, o senador Dornelles defendendo o Rio de Janeiro, outros senadores de estados que não são hoje beneficiados com os royalties, defendendo os seus estados. Porém, lá na frente, nós estaremos defendendo nada, porque o todo estará na mão de quem tiver realmente força para poder ir lá e acessar essas reservas que nós brasileiros hoje consideramos que sejam nossas. Então vem esse nosso apelo, fugindo um pouco do âmago do tema, porém, na verdade, se nós não discutirmos a defesa dessas nossas reservas, nós estaremos partilhando nada, nós estaremos decidindo por modelo nenhum, porque não adianta modelo de partilha, qualquer que seja outro modelo, não adianta que seja royalty para Rio de Janeiro, para Espírito Santo e royalty para Estado X e Estado Y, se nós não tivermos essas reservas efetivamente como sendo brasileiras. E para que essas reservas sejam efetivamente brasileiras, elas passam pela mão da Marinha do Brasil. Era isso, senhores senadores, que eu gostaria de fazer esse meu registro. Muito obrigado pelo tempo.